Então, muito provavelmente vocês ouviram falar de uma regrinha de Down de que se vai analisar um desfecho dicotômico, né, vai rodar uma regressão. Se o desfecho tem uma frequência menor de 10%, utilize regressão logística, né? E se tem mais de 10%, utilize Poisson, né? Eu já ouvi isso falar de colegas e pessoas, né, que estão trabalhando em análise de dados, e muitas vezes não sabem o que tem atrás dessa regrinha de Down e por quê, né? Outros profissionais, né, que entendem alguns conceitos de estatística podem achar estranho fazer uma recomendação de utilizar a regressão de Poisson, que é uma regressão de dados de contagem, para analisar um desfecho dicotômico. Então, parece que isso não faria muito sentido, né? E já falando com profissionais dessa área, já me indicaram que tinham, né? Às vezes isso gerava alguma confusão, né? Essas regrinhas que utilizamos com frequência na epidemiologia. Então, a ideia hoje é lembrar, vamos fazer uma revisão rápida, né, destes temas que a gente esteve falando em aulas anteriores. Lembremos que as regressões, em geral, são uma ferramenta de muita utilidade, né, para identificar ou resumir melhor a uma fórmula, uma relação entre uma variável dependente e pelo menos uma independente, né? Também a gente esteve vendo como essa estratégia, né, ou essa estrutura de uma relação entre uma variável independente, uma ou mais variáveis independentes com um desfecho, né, resumida em uma equação, né, poderia ser utilizada ou extrapolada para analisar desfechos que têm uma distribuição do erro diferente de uma normal, né? Como dados de contagem, né? E para isso, então, tipicamente, temos a regressão de Poisson, cujo desfecho, cuja variável dependente é o logaritmo da taxa. Então, a gente já está familiarizado com esta estrutura, né, da regressão de Poisson múltipla, onde então o desfecho, né, o logaritmo natural da taxa, acaba sendo predito por uma combinação linear de parâmetros, né, parâmetros de regressão que descrevem, né, uma relação entre cada uma das variáveis independentes, ou melhor, descreve a contribuição de cada uma das variáveis independentes incluídas no modelo na predição deste desfecho. Se a gente quiser calcular a taxa especificamente, é uma questão de aplicar a fórmula e exponenciar o resultado, né? E pelas propriedades dos logaritmos, então a gente já concluiu que uma forma de expressar essa relação poderia ser como uma multiplicação de uma série de termos, né, que correspondem a elevar Euler, né, a cada um dos coeficientes das variáveis multiplicado pela correspondente variável, né, pelo valor da correspondente variável. Então, dessa forma, podemos predizer, né, a taxa, a partir dessa fórmula, a taxa de um grupo de observações, ou de uma observação, ou de um grupo de observações, a partir do conhecimento do valor dessas variáveis independentes. Também a gente demonstrou que podemos obter, a partir dessa função, uma medida de associação muito interessante na epidemiologia para fins de inferência, que é a razão de taxas, que a gente sabe que para uma variável específica podemos calcular então a razão de taxas como o resultado de exponenciar o coeficiente, né, correspondente a essa variável, né?
No modelo múltiplo, isso implicaria por quanto, né? Isso se interpretaria como por o fator multiplicador da taxa com um aumento em uma unidade dessa variável independente, assumindo as outras constantes, né? Que isso é interessante de uma regressão, que permite identificar essa contribuição assumindo as demais como constantes, o que é de muita utilidade, por exemplo, para controlar fenômenos de confusão atribuíveis a outras variáveis, né? Ou fenômeno de confundimento atribuíveis a essas outras variáveis. Para desfechos dicotômicos, a gente pensou, né? A gente abordou, né, a situação de que são desfechos que têm apenas duas opções, né? 0 e 1, né? 0 para não ter evento, 1 para o evento, né? A forma como se codifica na maioria dos programas, né? E a gente falou do conceito de padrões de covariáveis, né? Então, uma regressão, como a regressão lobinomial, identifica uma função que consiga modelar ou predizer, né, a prevalência do desfecho segundo as características das variáveis independentes. Então, para isto, essa regressão utiliza uma função de link, que é o logaritmo natural da proporção desse evento, né? Então, é uma estrutura bem similar à regressão de Poisson, né? Com a diferença de que o resultado final não é o logaritmo da taxa, mas o logaritmo da proporção, né? Aí, a estrutura é similar à regressão de Poisson, a interpretação dos coeficientes é bastante análoga, né? De forma que podemos predizer a proporção do evento, né? E quando falo de proporção, pode ser prevalência ou incidência, né? Como o resultado de exponenciar o resultado de uma forma que tem essa mesma estrutura da linear, né? De novo, pela propriedade dos logaritmos, temos que a proporção do evento predita, né? A proporção predita do evento acaba sendo, então, pode ser obtida com a multiplicação desta série de termos, né? Que consiste na exponenciação dos coeficientes de regressão, né? Multiplicado pelo valor correspondente da variável independente, né? Então, dessa forma, para cada padrão de covariáveis, é possível ter uma proporção predita do evento, né? Então, dessa forma, podemos analisar desfechos dicotômicos usando um modelo linear generalizado, como a regressão log-binomial. Novamente, da mesma forma como a gente obteve uma razão de taxas, a gente pode obter uma razão de funções comparando a prevalência ou incidência, né? A proporção do evento, em poucas palavras, proporção do evento predita para um grupo que está exposto a um fator, por exemplo, neste caso a x1, né? x1 igual a 1 está exposto, e comparar com o grupo não exposto, que estaria representado por esse x igual a 0, né? Seria a ausência de exposição. Assumindo que todas as demais variáveis estariam constantes, então poderíamos simplificar, né? E a razão de prevalência ou risco relativo, né? Dependendo do desenho, seria novamente igual a exponenciar esse coeficiente. Então, a gente viu a sintaxe também para obter esses cálculos utilizando o programa Stata. Em Stata utilizamos o comando binrec, ou binrec, né? Colocamos a variável dependente e as variáveis independentes, né? Similar a outros modelos de regressão, né? Que se coloca a variável dependente primeiro e depois a lista de variáveis independentes. Aqui colocamos vírgula RR, e se a gente quer ver os coeficientes, então temos aqui coef, né? Se não
se queremos já ter, né, os coeficientes exponenciados, tiramos esse coef, né, neste caso, e obtemos estas medidas de associação, né? Então, neste caso, este modelo tem como variável dependente uma variável dicotômica, que é a presença, né, ou a ocorrência, né, de hematêmesis, sim ou não, né? 1 ou 0, respectivamente. E duas variáveis, neste caso, uma dicotômica, que é trombocitopenia profunda, e uma quantitativa, a idade, em expressar em anos. A interpretação seria, então, que pacientes com trombocitopenia profunda, neste caso, neste exemplo, teriam 2,39 vezes o risco de hematêmesis comparados com aqueles sem trombocitopenia profunda. A interpretação da variável quantitativa seria o risco relativo associado a aumentar em uma unidade essa variável quantitativa. Neste caso, se está em anos, indicaria que a cada ano de idade tem uma diminuição de 1%, né, no risco de hematêmesis, ou multiplicar por 0,99, né, que é a mesma coisa, né, diminuir 1% a cada ano. Este modelo apresenta medidas do erro, né, e particularmente um intervalo de confiança, que é a medida que usualmente se reporta nos artigos, né, nos relatórios de pesquisa. Neste caso da trombocitopenia profunda, o intervalo de confiança não inclui o valor nulo e o valor de P é bem pequeno, né? No caso da idade, inclui o valor nulo, né? E o valor de P, embora pequeno, não é tão pequeno assim, e muito provavelmente a maioria pesquisadores vai considerar que não é um efeito significativo. Bom, mas nem sempre o uso da regressão log binomial tem um final feliz, né? Às vezes pode acontecer que uma análise de um desfecho dicotômico utilizando a regressão log binomial leve a uma situação na qual a regressão tente até encontrar um modelo que forneça valores preditos lógicos, mas às vezes não consegue chegar, não consegue converger, né, em um modelo que leve a resultados preditos lógicos, né? Então, às vezes, não é possível chegar, né, a obter um conjunto de parâmetros que permita que todos os valores preditos estejam dentro de valores aceitáveis. Então, com frequência na literatura, se fala que a regressão log binomial tem um problema, que pode ter problema de convergência, né? E se refere a isto, que às vezes o valor predito para alguns padrões de covariáveis, né, fica fora do intervalo de proporções que deve estar entre 0 e 1. Então, um valor predito acima de 1 vai fazer com que o programa considere que não é lógico e siga procurando, então, coeficientes, né, eternamente. Então, quando existem situações ou padrões de covariáveis, né, categorias onde o valor predito acaba sendo alto, né? Isso acontece também quando tem muitas variáveis por eventos, né? Isso pode ficar criando compartimentos de grupos de observações onde os valores preditos são muito altos, grupos com poucas observações com valores preditos muito altos, né? Então não chega a converger, isso é um problema dessa regressão, né? Quais seriam as alternativas nessa situação? Uma seria, olha, por que não paramos de analisar o risco relativo e procuramos outra medida de associação? Depois de tudo, não é a única medida de associação, né? Tem o odds ratio, né, a razão de chances, que é uma medida de associação bem interessante, né? O odds ratio tem umas características matemáticas que podem ser interessantes.
Pode ser, né? Então poderíamos utilizar uma regressão que forneça, então, ao invés de riscos relativos, como a regressão binomial, que ofereça os ratios ajustados, né? Essa é uma opção interessante, né? E, bom, é igualmente válido, né, utilizar uma ou outra, né, mas o que acontece? A interpretação dos ratios é diferente, né? E muitas vezes tendemos a interpretar da mesma maneira. Então, com frequência, quando se interpreta os ratios, as pessoas falam, a probabilidade e tal. E de fato, medidas derivadas dos ratios são interpretadas de forma similar a medidas derivadas do risco relativo, né? Por exemplo, a eficácia de uma intervenção, né? Sobre isso, tem um vídeo no qual eu falo sobre isso, sobre as diferentes formas de obter a eficácia de intervenções aplicadas à vacina de Covid. Mas, bom, então aqui podemos calcular os ratios, seria uma opção, uma alternativa, só que a interpretação é diferente. De fato, vejam que o valor é diferente. Para este exemplo, que é um exemplo hipotético de uma associação entre cigarro e câncer de pâncreas, né? Temos uma estimativa de risco relativo de 9, mais ou menos, 9,2. E se usarmos a regressão logística, que é a regressão utilizada para calcular os ratios, o valor já passa para 10. Então aí o pesquisador e o leitor têm que ter muito cuidado no momento de interpretar e não assumir que são similares, né? Que são a mesma coisa, que são a mesma medida de associação. Tem situações nas quais o odds ratio é muito parecido com o risco relativo, né? E o pressuposto mais conhecido é aquele de uma baixa frequência do desfecho. Quanto menor for a prevalência ou a incidência do desfecho, mais parecido será o risco relativo e os rates. Por isso, muitas vezes, tem essa regrinha de Down de que se o evento é raro, use regressão logística, né? Porque acabam dando resultados muito parecidos. E isso pode ser verdade, né? Sempre que você não inclua, talvez, um uso excessivo de variáveis, né? Onde talvez se criem alguns compartimentos com elevadas incidências e aí o odds ratio pode ficar um pouco inflado em algumas circunstâncias, né? Mas em termos gerais, né? Se o desfecho tem uma frequência baixa, o odds ratio vai ser muito parecido com o risco relativo. Então, daí que vem essa regrinha de Down, né? Mas, muitas vezes, o odds ratio é bem diferente do risco relativo, né? Então, que outras opções temos, né? Bom, existem outras ferramentas de análise, né? Por exemplo, a regressão de Cox, né? Que faz parte das análises de sobrevida e que tem esta estrutura, né? A função da regressão de Cox, onde existe uma sobrevida, uma função de sobrevida, né? Que é determinada pela distribuição, né, do tempo até o desfecho, né? E essa função pode ser modificada por uma série de termos incluídas no modelo. Então, para analisar os termos variáveis independentes, se utiliza aqui esta parte, né, da direita dessa fórmula, né? E vocês veem que esta parte é bem parecida com esta aqui de Poisson e da binomial, né? Só que inclui aqui uma função de sobrevida que é o outro elemento, né? Por isso é uma ferramenta que fala que é semiparamétrica, né? Bom, a outra opção, né, além de procurar outras medidas de associação, porque a medida de associação com a regressão de Cox não é exatamente o risco relativo, é o hazard ratio, né? Que o hazard ratio acaba sendo como um resumo de uma série de riscos relativos instantâneos, né, ao longo de um período de seguimento. Então, não é exatamente um risco relativo, né? Mas outra opção, né, sem mudar de
medir a associação, que é o risco relativo, a razão de prevalência, é aplicar, né, as semelhanças que existem de outros modelos, né, para obter alguma estimativa que matematicamente seja equivalente ao risco relativo. Né? Como fazer isso? Bom, agora a gente vai ver, né, como que a gente faz isso. Mas aí o interessante que eu quero comentar é que é bem importante você entender a estrutura de cada um desses modelos para poder entender por que podem ser utilizadas outras ferramentas diferentes da lob binomial para fazer um cálculo que deveria fazer essa regressão, mas que às vezes por um problema, né, vamos chamar técnico, né, essa ferramenta não conseguiu fazer, né? Então, vamos começar com o exemplo mais popular, né? E mais utilizado, que é utilizar a regressão de Poisson para calcular riscos relativos ou razões de prevalência. Então, a gente sabe que com a regressão de Poisson, a gente tenta predizer a taxa a partir de uma combinação, né, de parâmetros. Estamos já familiarizados, super familiarizados com esta estrutura. E lembremos que essa taxa corresponde ao quê? Corresponde a uma contagem, né? E a contagem pode ter quais valores? Pode ter valor de 0, 1, 2, 3, 4, né? Até infinito. E um denominador, o exposure, né? Que é a magnitude da população exposta. Se a gente, né, passar, né, este denominador para o lado direito, a gente já demonstrou em outra aula, né, que esta magnitude da exposição poderia passar aqui a integrar esta fórmula linear como um logaritmo natural dessa população exposta, né, ou essa magnitude da exposição, né? Então, ficaríamos com que a contagem predita poderia ser equivalente matematicamente a esta seria a equivalência, né? Teria esta estrutura. Então, vamos supor uma situação. A situação em que este dado de contagem não assuma valores de 0, 1, 2, 3, né? Contagem, mas apenas assuma dois possíveis valores. E é 0 ou 1, que seria o caso de uma variável dicotômica, né? Além disso, se assumirmos que todas as observações, né, as unidades de observação, as filas, têm a mesma exposição, né, ou é equivalente a 1 para todos, né? Acontece o seguinte, que o logaritmo desse 1, logaritmo natural de 1 é igual a 0, né? O logaritmo natural de 1 é igual a 0. Então, poderíamos simplificar esta fórmula, né? E esta contagem acaba sendo realmente um resumo de uma série de valores entre 0 e 1, né? E se a gente tira uma média de uma série de valores entre 0 e 1, isso é matematicamente equivalente à proporção de observações que tem o valor 1, né? Então, por exemplo, se temos 10 pessoas e 3 delas têm um evento, né? Tirar a média desse evento seria igual a somar 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, né? E dividir por 10, né? Seria uma média. Então, a proporção, de alguma forma, poderia ser uma média dessa contagem. Seria uma média dessa contagem. Então, dessa forma, essa contagem acabaria sendo equivalente a P. E dessa forma, a estrutura ficaria igual aqui. P igual a E, aqui seria 0, né? E elevado a essa função, né? Onde se adicionam todos esses termos. Então, acaba acontecendo que a regressão de Poisson
acaba tendo, se a gente incluir a variável dicotômica como desfecho e não especificar a população, o programa vai assumir que todas têm uma exposição de 1, né? Que será a contagem por uma observação, e isto vai ficar igual a 0. E dessa forma, a exponenciação desses coeficientes de regressão vai dar um valor que é matematicamente equivalente ao risco relativo ou à razão de prevalência, né? Então, vamos ver isso na prática. Retomando este exemplo, né, a gente calcula usando Bin-Hegg, vou usar um exemplo no qual deu certo, né, a regressão binomial, né? Aqui calculamos, né, esta associação entre cigarro e câncer e deu 9,1875, né, o risco relativo, né? E se utilizarmos a regressão de Poisson, simplesmente utilizar, né, colocar a mesma estrutura, né, a variável dicotômica e a variável independente, lembrando vírgula e RR para que calcule o que o programa acha que é uma razão de taxas, né? Mas que a gente sabe que realmente é um risco relativo, né? E vejam, voilà, dá exatamente o mesmo valor do risco relativo, né? Mas, logicamente, eu que sei que isto não é um dado de contagem, né? Vou interpretar como o risco relativo. Mas vejam que legal, né? Que dá exatamente o mesmo valor. Tô legal, né? Bom, só que quero chamar a atenção numa coisa. Vejam aqui o erro padrão. Dá um pouquinho maior aqui, né? E isso acontece por quê? Porque essa regressão não foi feita para isso, né? Então, isso dá um erro padrão que tende a ser mais largo, né? E isso afeta um pouco o intervalo de confiança, né? O intervalo de confiança fica um pouco mais largo, né? E às vezes isso pode mexer com o valor de P, né? Então, neste assunto realmente tem sido abordado, né? Tem vários trabalhos que têm abordado isto e têm procurado, né, opções para resolver essa situação. Bom, mas, bom, esse é o princípio, né, de por que utilizar uma regressão de dados de contagem para calcular risco relativo. Então, é possível obter, então, uma medida não enviesada, né, utilizando a regressão de Poisson. Também é possível utilizando a regressão de Cox. Como eu falei, né, a função de Cox faz parte das análises de sobrevida que tem esta estrutura, né? Então, no hazard, ou risco instantâneo, se refere a uma probabilidade de desenvolver o evento em um momento, vamos chamar T, dado que a pessoa sobreviveu até um instante imediatamente anterior. Então, esse hazard vai depender de uma função de sobrevida. Então, esta regressão identifica essa função e identifica a contribuição dos elementos de cada uma das variáveis independentes e que tanto elas estariam afetando essa sobrevida, né? Se a gente bloquear este termo e é simplesmente sugerindo que todo mundo tenha o mesmo tempo de seguimento, então, ao ser isto constante, de novo, as medidas de associação, né, o hazard ratio calculado com esta ferramenta seria equivalente ao risco relativo, né? Então, não vou entrar muito em detalhe com isto, só eu acho importante que vocês saibam que também através da regressão de Cox que também a regressão de Cox tem sido utilizada para calcular riscos relativos quando se inclui uma constante na variável de tempo, né? Vocês podem que em algum momento encontrem isso na literatura. Então, por isso eu acho importante que saibam isso.
Este assunto foi abordado bem em detalhe por um artigo, né, que teve autoria brasileira, o professor Aloysio Barros fez um artigo que hoje em dia é um clássico, né, publicado em BMC Medical Research Methodology em 2003, onde compararam as alternativas para calcular riscos relativos ou razões de prevalência, né? Ele falou de razão de prevalência. Aí, como gold standard, para obter uma medida ajustada, ele escolheu a razão de prevalência ajustada pelo método de Mantel e Hansel, né? E este seria então o valor de referência 1,69, né, neste exemplo hipotético, e ele mostrou aqui o intervalo de confiança, né? A amplitude do intervalo de confiança aqui seria 0,35. Aí ele comparou vários métodos, né? Aqui vou ir para o final, né? Se fosse calculado ao invés da razão de prevalência o odds ratio, ou a razão de chance, né? A razão de chances, veja que é bem diferente, né? A medida de associação, porque é um evento frequente, né? Neste caso, são um evento frequente. E a gente não poderia mais interpretar que é uma aproximação, né, da razão de prevalência. Lógico que os pesquisadores podem reportar uns retos e deixar claro que é uma medida de associação bem diferente, né, da outra, né? Mas se o pesquisador ainda quiser obter uma razão de prevalência, é possível utilizando estas alternativas, né? Eles calcularam com a regressão lobo binomial, veja que dá, né, mais próximo disto, né, mas é engraçado que outras alternativas acabaram dando um valor até mais próximo daquele de referência, né? E aqui apresenta resultados obtidos com a regressão de Poisson e de Cox, né? E como já comentei, a medida de associação pontual bate, né, com o valor esperado, mas o intervalo de confiança, vejam aqui, né, fica mais largo, né? Então, né, a amplitude desse intervalo de confiança fica mais largo, né? Mas o que foi feito, né, para lidar com essa situação? Tem uma forma, uma opção na regressão de Poisson, também a Cox tem isso, né, de pedir que ele recalcule a variância com a opção robusta, né, que é um método, utiliza um método para recalcular, né, e os intervalos de confiança ficam mais estreitos. Aí, nesse caso, a amplitude fica igualzinha àquele do método de referência, né? Então, o fato de utilizar a opção robusta permite, né, corrigir aquele problema de utilizar uma regressão de dados de contagem para analisar uma variável dicotômica, né? Por isso é que se utiliza, então, com frequência para calcular riscos relativos ajustados, né, a regressão de Poisson robusta, né? Então, vamos voltar ao nosso exemplo. Aqui, neste caso, né, este seria o método de referência, né? BINREG, né, o risco relativo. Este seria a medida de associação. E este seria o erro padrão, né, o intervalo de confiança. E como que utilizamos a opção robusta, né? Poisson, variável dependente, independente ou independentes, né? Vírgula e R robusto, né? Robusto. E aí vamos ver o que dá, né? Estimativa pontual igualzinha e o erro padrão bem similar, né, ao tio com a regressão lobo binomial e o intervalo de confiança, né, com diferenças mínimas, né, desprezíveis as diferenças, né? Então, isso é uma dica bem interessante, né, utilizar a regressão de Poisson com opção robusta para calcular riscos relativos, né? É importante, né, lembrar que mesmo que o programa, né, fale que é IRR, você vai interpretar dependendo do desenho, né? Se é uma variável dicotômica, vai ser risco relativo ou razão de prevalência.
dependendo de se for algo, né, uma medida de incidência ou de prevalência. Bom, então, convido que vocês pratiquem, né, isso e vejam que aqui temos um outro exemplo, né, baseado em dados reais, né, utilizar a lob binomial para calcular variáveis associadas com hematemesis, né, um risco relativo de 1,48, 0,75. Se a gente utilizar Poisson com opção robusta, dá valores muito similares, né, bem parecidos, né, as diferenças são mínimas. Então, por isso é que é uma opção que acaba sendo utilizada muito hoje em dia. Né? Lembram o exemplo que não deu certo utilizando a regressão lob binomial? Então, aqui eu rodei utilizando Poisson. Né? Poisson, a variável dicotômica que dava, que era variação do hematócritos, sim ou não, né? Variáveis independentes, um número importante de variáveis independentes e RR robustos. E aí convergiu, né? E a gente obteve, então, conseguiu, dessa forma, fazer uma estimativa dos riscos relativos, né? para nesta análise. Bom, existem outras estratégias, né? Por exemplo, a regressão logística também tem sido sugerida para fazer esse cálculo, né? Não a ordinária, mas com uma modificação específica e parte do entendimento do que é predito pela regressão logística. Né? A gente tem uma aula de logística, que de fato o vídeo correspondente já está disponível para que vocês revisem posteriormente. Mas a ideia é algo análogo a outros modelos lineares generalizados e é que a partir desta fórmula conseguiria se predizer não a prevalência nem a taxa, mas a odds, né, do evento. E a odds não é outra coisa do que a probabilidade do evento acontecer dividido pela probabilidade do evento não acontecer, né? Que vamos chamar de P dividido por Q, né? Entendendo que Q é igual a 1 menos P. Né? É isso. Então, exponenciar o coeficiente daria um odds ratio, né? Mas o que aconteceria se, de alguma forma, né, utilizando algum truque, né, alguma armadilha, né, a gente incluísse no denominador não o grupo de pessoas ou a probabilidade do evento não acontecer, mas a somatória tanto do evento não acontecer como dele acontecer, quer dizer, a informação de toda a corte completa. Né? Nesse caso, isto aqui, né, seria igual a 1. Né? A somatória da probabilidade de acontecer pela probabilidade de não acontecer é igual a 1. Então, isso eliminaria aqui, né, ou simplificaria melhor, e levaria a que a aparente odds realmente corresponderia à prevalência. Né? Dessa forma, a exponenciação do beta daria um valor igual ao risco relativo. Né? Então, esta foi uma ideia eu tive esta ideia de fazer este truque, né? Quando estava fazendo mestrado na Colômbia e estávamos falando com um professor que trabalhava bastante com casos e controles, né? E estávamos falando sobre como era difícil às vezes conseguir controles, né? Eu lembro que eu comentei que às vezes não era necessário descartar a doença nos controles, porque se a gente, né, e isso está baseado em referências, né, se os controles representavam o total da população, né, então o odds ratio acaba sendo uma estimativa do risco relativo. Né?
Isso já tem sido descrito em estudos que têm um desenho caso-coorte, né? Que é um desenho bem interessante, né? Então eu fiquei pensando nisso e sobre isso acabei fazendo aplicando esses conceitos e escrevendo um manuscrito, né? Que foi um trabalho que eu fiz durante o doutorado. Era uma sugestão, né, de uma estratégia para calcular riscos relativos utilizando a regressão logística. Já tem alguns anos este artigo. E qual é, então, a estratégia? Vou explicar aqui brevemente. A ideia é pegar um banco de dados, imaginem 15, que o banco de dados tem 15 observações apenas, né? A ideia é que, se eu comparar estes eventos, né, nesta coluna estariam os desfechos, seria a variável dependente, sim ou não, e estas seriam as variáveis independentes, né? Se eu duplicar a informação destes casos, toda a informação destes casos, mas identificar esses dados duplicados como não sendo, né, o desfecho, né, mas sendo não desfecho, né? Então a informação destes aqui ficaria duplicada. Então, quando calcular os rates, eu estaria comparando os casos contra um total, né? E dessa forma, então, se cumpriria o que eu sugeri na fórmula anterior, né? De que os ratio acabaria sendo matematicamente equivalente do risco relativo, né? Aí eu fiz uma simulação para avaliar como isso se comportaria dependendo da incidência da doença, né? E estes seriam os cálculos, né, os resultados desse exercício, né, desta pesquisa. Então, o valor, aqui se analisam, se apresentam medidas ajustadas e não ajustadas para 3 preditores, né? Quando estão ajustadas pelos demais preditores, né? Então, por exemplo, o preditor A, né, não estando ajustado, daria um risco relativo de 3 com a regressão log binomial e ajustar 1,9, né? Isto para um evento que tem uma incidência alta, de 50%. Se utilizar um odds ratio, veja que ficaria muito diferente do risco relativo, né? Agora, se utilizar uma das estratégias de Poisson robusta ou Cox robusta, né, aí daria estimativas bem próximas da log binomial, né? E se utilizar o método que eu estava propondo, também daria estimativas muito próximas. Então, esta poderia ser, né, uma alternativa, o uso da regressão logística, quer dizer, também para calcular riscos relativos, mas utilizando a regressão logística. Um professor me perguntou, mas se já existe isto, para que você vai sugerir isto, né? Falei, olha, nem todos os programas, especialmente aqueles de acesso gratuito, né? Nem todos eles têm estas opções de Cox, de Poisson, de Robusta. Alguns que são gratuitos não têm todas essas opções, né? De fato, depois de... Bom, eu vou comentar isso depois, tá? Qual o problema que tem no método sugerido? O problema do método sugerido é que, como se representa aqui, quando a frequência do evento aumenta muito, o intervalo de confiança fica muito amplo, né? Então, quando incidências muito altas, tipo 50%, aí o intervalo de confiança, né, fica mais do dobro, né? Fica muito largo. Isso é um probleminha que tinha esse método, né? Mas, bom, como comentei, o propósito de utilizar a regressão logística para calcular risco relativo, né, e o que justificou, né, a publicação desse trabalho, que poderia ser implementado em software de acesso livre que não tinham outras alternativas, né, nesse tempo, falando de 2012, né? Aí um dia eu recebi um e-mail que fiquei muito contente do professor Joe Abramson, que é o autor de um pacote de dados, de um software livre,
E ele me comentou que tinha incluído o método dentro das opções para calcular riscos relativos. Então, isso foi uma notícia bem bacana. Aí, um par de anos depois, este pesquisador, né, vou chamar Alok, né, escreveu um artigo comparando métodos para estimar riscos relativos quando os desfechos dicotômicos são comuns, né? Aí ele comparou uma grande quantidade de métodos, né? Tendo de novo como referência Kleemann e Hansel. A logística, né? Seria a forma como se estimaria a medida de associação, ficaria bem diferente, né? Mas lembremos que o odds ratio é uma medida diferente, né? A regressão binomial também parecido com Anthony Hansel, de referência. E tem uma série de métodos, nem sabia que tinha tanto método aí sobre isto. Mostrou Poisson, o Cox, Poisson com opção robusta, que ele chamou modificada, né? MP, que não sei o que é. E o método de Dias-Quijano, né? Que eu acho que não mereço nessa honraria, mas fiquei bem lisonjeado por chamar dessa forma esse método. E ele, além disso, né, fez um truque muito legal para, utilizando este método, corrigir aquele probleminha do erro que ficava muito largo, né? Ele incluiu uma opção de cluster para fazer essa análise. Então, ele corrigiu esse problema, que foi uma coisa bem bacana, né? Eu mandei um e-mail para ele, agradeci, parabenizei, porque foi uma sacada muito boa, né? Ele corrigir esse probleminha. Quando a gente compara a estimativa pontual, né, vê que aqui os métodos Anthony Hansel, Poisson, o meu, né, ficam muito parecidas, né, e que quando se utiliza a opção robusta de Poisson ou aquela modificada, também ficam bem parecidos os erros padrões. Estão aqui, né? 0,14, 0,14, 0,14, 0,14, né? Então, aí combinando, né, essas alternativas, é possível então ter estimativas igualmente válidas e com a precisão similar ao método de referência. Esta é uma forma gráfica de apresentar, né? Estão comparando os métodos. Aqui está cadê? Poisson modificada, né? MP, eu acho que este está aqui. Então, viu que existia realmente muita semelhança nos métodos, né? Bom, então, fechando nesta apresentação, é importante lembrar o seguinte: uma opção para analisar dados dicotômicos é estimar os RET, né? Os RET é uma medida per se, né? Uma medida de associação, uma medida de associação importante, que tem umas características interessantes. Não deve ser interpretado como um risco relativo, especialmente em desfechos comuns, né? Se o desfecho for muito raro, é provável que os valores sejam muito próximos, né? Mas em mente sempre devemos levar em consideração que são medidas de associação diferentes, né? Agora, problemas de convergência, como já demonstramos, limitam a utilidade da regressão binomial para estimar riscos relativos ajustados. Mas existem opções, como a regressão de Poisson, com a opção robusta, né? E outras alternativas, como o Cox, ou com a duplicação de informação dos casos, também é possível através da regressão logística, como foi sugerido. Tá? Gente, era isso. Espero que tenham gostado do tema.